Olá, esta é a última aula do módulo Marketing de Campanha Eleitoral. Você deve ter notado até aqui que a internet e as redes sociais são instrumentos que não podem ser deixados de lado em uma campanha. Você poderá então escolher algumas técnicas de promoção do candidato e diferentes mídias para ativar a campanha. As escolhas, logicamente, são planejadas pela equipe. No campo virtual, o custo com a divulgação reduz e a comunidade pode ajudá-lo a marcar ideias e argumentos nas redes sociais. Dada a atual importância do marketing digital na política, vamos conversar com o professor Ricardo Caldas sobre a aplicação do marketing digital na campanha. Aproveite, esta é a última aula do módulo. 46 milhões de brasileiros acessam a internet diariamente. O Brasil é líder mundial em acessos a blogs. 23% dos minutos são destinados a redes sociais. 39% dos minutos são dedicados a portais de notícias e informações. A população passa mais horas conectada à internet em alguns dos mecanismos virtuais do que assistindo à TV. Este é o perfil atual do eleitor. O número de usuários conectados cresce a cada dia. Logo, o marketing digital e suas estratégias ganham força na mesma proporção. Durante a aula, você vai poder perceber um pouco mais sobre este fenômeno de comunicação, reconhecer a importância do marketing digital como um instrumento eficaz de interação com o eleitor, planejar formas de divulgação virtual das propostas de campanha, intensificar a interação com os usuários da rede, aplicar a modalidade digital junto à tradicional. Podemos entender o marketing digital como o uso de todas as ferramentas e estratégias já usadas no marketing tradicional, mas agora adaptadas ao ambiente digital, a internet. No início do século XX, as empresas e as pessoas passaram a utilizar a internet para se relacionar e para fazer contatos. A alteração do comportamento impulsionou as empresas a migrarem do escritório real para o mundo virtual, levando consigo as estratégias e as ferramentas de marketing para o novo ambiente online. Assim, nasce o marketing digital. No Brasil, o crescimento expressivo da internet se mostrou nas eleições de 2010 e 2014. Foi quando as redes sociais se tornaram um importante instrumento de introdução e divulgação das ideias dos candidatos. A partir daí, o fenômeno do voto apoiado no marketing digital mostrou sua força e obrigou os profissionais mais tradicionais a incluírem em seus planejamentos as ações de campanha online. O fato é que é preciso intensificar a campanha nas redes sociais, instrumento importante de divulgação das propostas e dos argumentos do candidato. Chegou o momento de um bate-papo com o professor sobre marketing digital. Preste atenção nas orientações, porque elas vão compor o conteúdo desta última aula do módulo. Professor, que tipo de informações sobre o eleitor podemos obter pelos recursos do marketing digital? Na verdade, as informações não vêm por meio do marketing, as informações vêm por meio de pesquisas que foram feitas. No Brasil, o principal órgão de pesquisa se chama IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A maior parte das informações que você obtém sobre os municípios brasileiros, sobre os eleitores, independente de onde você está buscando, provavelmente virão desse instituto, a não ser que esteja marcado ou identificado o contrário. Mas ele é o grande produtor de informações, vamos dizer assim, informações sobre as diversas áreas, que são as informações mais confiáveis que nós possuímos no Brasil hoje. Agora, como o site do IBGE, o sítio que eles montaram, é um sítio complexo, que tem um número muito grande, um volume quase que ilimitado de informações e possibilidades de cruzamento, as pessoas se sentem às vezes um pouco inibidas para usar o site do IBGE e elas acabam recorrendo aos mecanismos de busca da internet. Mas quem está oferecendo as informações não é a internet, é algum instituto de pesquisa, no caso brasileiro provavelmente o IBGE,
que fez a pesquisa em primeiro lugar, e essa pesquisa então ela é trabalhada nos diversos institutos, nos diversos centros, nas universidades, e aí as pessoas obtêm em artigos, em livros, etc. Mas se você for olhar a origem daquela informação, daquele dado que está no livro, que está no artigo, provavelmente ele vai citar ou o Ministério do Trabalho, ou o IBGE, ou alguma outra fonte pública de grande reconhecimento. Então, na medida em que você consegue acesso a essa informação, não importa o meio que você utilizou, se você entrou direto no sítio do IBGE, ou do Ministério do Trabalho, ou o Ministério das Cidades, ou se você obteve isso por um instrumento de busca, você pode conhecer melhor a cidade onde você mora, o tipo de eleitor da sua cidade, do seu bairro, muitas vezes, o tipo de educação que ele teve, qual é a sua renda, o tipo de moradia onde ele habita, se são casas de concreto, se são casas de madeira, casas de barro, o tipo de necessidade do bairro e da cidade onde você está situado, se há água para todos, se há abastecimento, saneamento. E aí então você pode, a partir dessas informações que eu chamo de diagnóstico municipal, você pode montar a sua campanha em torno das necessidades locais, que é realmente um aspecto fundamental para você ter uma campanha bem-sucedida. Conhecer o seu município. Não pense em ser candidato sem conhecer o seu município. Percorra as ruas, vá aos bairros, comece pelo seu próprio bairro, faça contato com as lideranças locais, frequente a associação de moradores. Se você mora em prédio, frequente as reuniões de condomínio. Ninguém gosta de reuniões de condomínio, mas elas são importantes para você sentir a sua comunidade. Como é possível para um candidato convencer alguém online a compartilhar de suas ideias? Em geral, dificilmente você consegue mudar a ideia de uma pessoa só porque você deu uma entrevista ou só porque você escreveu um artigo. O que devemos buscar, especialmente o candidato, né, num período tanto pré-eleitoral quanto eleitoral, é criar dúvidas. Se a gente consegue criar dúvidas nos eleitores, a gente estimula esse eleitor a pesquisar o assunto. Eu costumo dizer nas minhas aulas o seguinte: não acredite no que eu estou dizendo. Entre na internet e pesquise você mesmo. E eu tenho tido um resultado bastante impressionante. Às vezes alunos que na mesma hora já buscam na internet e até às vezes me dão informação. Professor, essa informação que o senhor acabou de dar está no livro X. Está na entrevista de fulano, está no site do ministério tal. E isso acaba reforçando o que você diz, porque você passa a ser uma pessoa com credibilidade. Então procure sempre fazer uma ligação entre o que você diz com um local de informação. Dessa forma, tudo que você falar terá mais credibilidade. As pessoas hoje de diferentes classes gastam boa parte do seu dia interagindo na rede. Como o marketing digital de campanha pode entrar nesta relação virtual sem parecer invasivo? Então, esse eu diria que é o grande desafio do século XXI. Nós estamos com todos os instrumentos prontos para serem utilizados, mas o grande receio hoje é a invasão de privacidade. Então, qual é a minha sugestão para você estar em vários sites, em vários bate-papos, ao mesmo tempo, sem ser invasivo? Grupos de discussão. Então, apresente grupos de discussão por temas. Defesa dos animais, combate à corrupção, questões sociais, falta de saneamento. Então, quando você cria esses grupos, você atrai naturalmente pessoas que têm interesse naquele tema que você mencionou. Então, com isso, você acaba trazendo pessoas para se vincular a você. Você passa a ganhar o quê? Seguidores, pessoas que entendem que você tem uma informação a dar, você tem um conteúdo a trazer. Coloque artigos no seu site, coloque vídeos, cite livros. Mencione lançamentos. Às vezes você... mas o lançamento não é meu, eu não estou lançando livro nenhum. Mas você estar mencionando que haverá um lançamento na sua cidade, você automaticamente se associa ao lançamento. Se você conhece o autor, você elogia o autor. Se você não conhece o autor, mas conhece o trabalho dele pessoalmente, mas conhece o trabalho dele, já lê algum livro, algum artigo, você pode elogiar o livro, pode elogiar o artigo, pode mandar esse comentário para o próprio autor e dizer que gostaria de estar no seu lançamento. Com isso, você vai criar um vínculo com o autor que está lançando um livro ou lançando uma revista e você se associa com ele e aquelas pessoas passam a interagir com você também. Agora, isso tem que ser feito com cuidado, porque você tem que ter uma relação verdadeira com aquele assunto, com aquele tema, senão vai parecer uma coisa falsa. Está tendo um lançamento de uma coleção outono-inverno de
piscina ou de praia e você cita o lançamento, qual é a tua relação com esse lançamento? Qual é o auxílio que isso vai te trazer na sua campanha? Nenhum. Então você tem que ter cuidado também com as causas que você se associa. Sempre causas de interesse comum, de grande interesse social, meio ambiente, combate à corrupção, áreas sociais, nunca questões privadas ou que interessem apenas a um grupo restrito, tá certo? O lançamento de um livro interessa a toda a comunidade. O senhor poderia pontuar para nós algumas vantagens do marketing digital? Essa é uma questão ela é muito tranquila. Quem já está trabalhando com marketing digital sabe disso. As principais vantagens são custos reduzidos, o contato imediato com a pessoa que se objetiva a contactar, o retorno também muitas vezes é imediato, às vezes até instantâneo, e também a percepção de presença, que você lembrou de alguém que você mandou um e-mail ou mandou uma mensagem. Isso tem que ser feito com moderação para você não se tornar uma pessoa cansativa, uma pessoa que manda e-mails com frequência, senão as pessoas podem começar a bloquear o seu nome nas redes sociais. Então você tem que ter uma trajetória que nem seja excessiva, mas também que não seja nula. Porque se você nunca manda um e-mail para as redes das quais você faz parte, provavelmente alguém vai querer retirar você dessa rede porque você não deu contribuição. Então você pode fazer uma contribuição moderada, uma vez por semana, dia sim, dia não, sempre questões positivas, pontuais, para acrescentar algo de valor, algo de referência na rede que você faz parte. Na sua experiência, os candidatos no Brasil estão obtendo sucesso com o marketing digital? Não. O marketing digital ele ainda representa no Brasil, na minha opinião, um potencial. Ele está sendo utilizado, mas muito abaixo do seu potencial. As pessoas estão utilizando o marketing social, às vezes apenas para mandar e-mails, ou às vezes apenas para fazer uma boa página na internet, que tudo isso é importante, mas o marketing digital oferece muito mais do que isso. Ele é virtualmente ilimitado. Agora, são poucos os candidatos, que eu conheço alguns deles, que têm realmente um trabalho de acompanhamento, que conseguem contabilizar as entradas no site do seu candidato, ou às vezes até de um candidato já eleito, podem contabilizar apoios, críticas e até mesmo voltas ao site dos eleitores e dos seguidores. Eu conheço alguns candidatos, e são pouquíssimos que fazem isso, e eles têm condições até de obter relatórios mensais sobre quem entrou no site, o perfil das pessoas que entraram no site e se eles mostraram uma reação positiva, curtiram um comentário do candidato ou às vezes até mesmo do político já eleito, se eles fizeram uma crítica, se fizeram um elogio, mas alguns candidatos e alguns políticos já possuem esse instrumento, mas são poucos, é uma minoria ainda. Então, aos candidatos existe todo um potencial ainda pouco explorado do marketing digital. Dá para um candidato de município pequeno apostar nos recursos do marketing digital? Sim, um candidato mesmo de município pequeno, ele pode se apoiar no marketing digital, mas, como nós já mencionamos em outros vídeos, ele não pode se limitar ao marketing digital. Então, nunca podemos esquecer essa lição. O marketing digital é um apoio, é uma ferramenta de reforço a uma campanha existente. O marketing digital não substitui a campanha presencial. O candidato que não quiser visitar os bairros, ele não pode concorrer, porque ele não tem perfil para ser político. O candidato a político, ele tem que ter essa estrutura, essa vontade, essa disposição de visitar os bairros, visitar as comunidades. Então, o marketing digital ele é útil em qualquer município, seja um município pequeno, médio ou grande. Mas, insisto, ele não substitui a campanha presencial, a ida aos bairros. O que pode ser feito no caso de um município pequeno é o candidato ir com uma pessoa que vai tirar fotos, vai fazer a filmagem e depois que ele foi fazer a visita aos bairros, essa visita é colocada no site como uma comprovação de que o candidato tem uma preocupação social. O senhor acha que é preciso separar boa parte do orçamento para as ações de marketing digital? Bom, se a pessoa está se candidatando pela primeira vez ou já fez alguma outra tentativa, né, é importante que ela deixe alocado no seu planejamento um espaço tanto físico, né, quanto financeiro para esses gastos com o marketing digital, que, insisto, não devem ser expressivos. A pessoa não pode imaginar que vai gastar metade do seu orçamento com marketing digital
ou vai gastar metade do seu orçamento para fazer um site, que é um site especial, um site isso, um site aquilo, ou um portal. Não. A maior parte do orçamento tem que estar alocada com as campanhas presenciais. Então, qualquer tentativa de inversão, seja porque o assessor de comunicação insistiu, seja porque alguém alguém fez esse comentário, ou porque alguém sugeriu que isso fosse feito, o candidato deve rejeitar. O grosso da campanha, o principal componente da campanha, tem que ser as idas presenciais aos bairros, as reuniões com eleitores, as reuniões com líderes comunitários, as visitas. Nada substitui as visitas. Se a pessoa tiver um bom trabalho social, um bom trabalho político, ela vai estar certamente na TV, dando entrevistas, no rádio, fazendo comentários, chamando atenção para a sua campanha. Se ela não tiver acesso a nada disso, ela pode criar no seu próprio site um programa mínimo, né, de televisão, de entrevistas, de bate-papo, onde ela chama os amigos para conversar. Então, mas isso tem que ser feito de uma maneira limitada. Isso não substitui a ida aos bairros, os contatos com os eleitores e a campanha presencial. No caderno 4 deste módulo, o senhor se refere a algumas ações de marketing digital. Para candidaturas municipais, quais dessas ações seriam as mais importantes? Olha, no caso de pequenos municípios, vamos dizer assim, né? Isso vale para todos os municípios, mas no caso de pequenos municípios em que há um contato mais próximo das pessoas entre si, as distâncias são menores e há uma possibilidade maior de interação, eu diria que, no caso do marketing digital, o principal é fazer o site, um site bem feito, um site interativo, um bom serviço de envio de e-mails, cadastramento de e-mails e uma causa da sociedade, da cidade, onde a pessoa está inserida. Então, eu criaria, além do meu site pessoal, um site local, se referindo à cidade, aspectos históricos, mudanças, fases da cidade, e pediria para as pessoas participarem. Eu buscaria depoimentos de líderes da cidade, de pioneiros, pessoas que às vezes foram até esquecidas, mas que é importante fazer esse resgate. Então, isso numa cidade do interior, uma cidade pequena, tem muito valor. Então, esses pioneiros, eles podem resgatar um pouco a memória da cidade. Fazendo esse trabalho, você está automaticamente reverenciando essas pessoas que deram uma contribuição pela criação do município e a sua expansão, e ao mesmo tempo se associando com elas, mostrando que você valoriza a cultura e a memória do município onde você está inserido. Então, essa é uma estratégia interessante para um pequeno município. Ao longo de nossas aulas, foi sempre reforçado que o digital não substitui o contato pessoal. Será que as pessoas esperam isso mesmo do candidato? Quer dizer, o comportamento do eleitor não está mudando? Ele ainda está preferindo o contato pessoal? Essa questão do contato pessoal versus contato por e-mail, isso varia muito de eleitor para eleitor. Mas o que nós temos observado, os estudos que nós temos feito, demonstram que o voto não é conquistado pela internet. Isso, a maior parte dos estudos tem convergido nesse aspecto. Então, a internet, ela serve para reforçar uma intenção de voto já existente. Como é que se cria uma intenção de voto? Cria-se com expressões, com opiniões, com intervenções a favor ou contra uma certa causa e com a consolidação dessa opinião, dessa visão nos meios sociais. Na medida em que você faz uma intervenção na televisão, por exemplo, você dá uma entrevista, ou mesmo programa eleitoral do partido, o candidato se posiciona a favor ou contra uma grande causa nacional, ele está demarcando um terreno, ele está marcando uma posição. E essa informação vai chegar aos eleitores. Alguns eleitores vão se comunicar por ele por e-mail, com ele por e-mail, vão mandar e-mail. Outros vão curtir na sua página. Aí o candidato tem que ter um pouco de sabedoria. Se houve um grande número de manifestações de eleitores apoiando a causa, apoiando as manifestações, o candidato pode e deve até entrar em contato com essas pessoas e perguntar: você gostaria que eu fosse lhe visitar? Você gostaria que eu fosse a sua sala de aula? Você gostaria que eu fosse a sua comunidade, ao seu bairro, para falar um pouco mais sobre o assunto? E com isso, ele passa a ter um efeito multiplicador. Agora veja, o primeiro passo não foi o e-mail, o primeiro passo foi uma intervenção social sobre um certo tema. E aí as manifestações aconteceram naturalmente pela internet, no site, etc. E aí o candidato pode sim entrar em contato com essas pessoas para que elas sejam multiplicadoras deles. Mas vejam que a afinidade já existe. Não foi o marketing digital que criou o voto, mas foi uma intervenção e uma
e um posicionamento do candidato que foi bem visto, ou que teve uma repercussão positiva junto aos eleitores. E aí sim o marketing digital reforça essa tendência. Professor, para terminar nossa conversa, quero tirar uma dúvida. No caderno das aulas, o senhor diz que o marketing digital contribui para a construção de uma identidade. O que isso quer dizer? Todo candidato ele tem que ter uma identidade e uma imagem pública. Isso é fato. Da mesma forma que nós temos no Brasil a nossa carteira de identidade, nós temos o nosso CPF, nossa carteira de trabalho, nós também temos uma imagem pública. Isso é fato. Agora, se nós não somos candidatos a nenhum cargo, a nossa imagem pública é limitada às regiões que a gente frequenta, o nosso bairro, nossa associação de moradores, a nossa igreja, ou a universidade, ou o local de trabalho. Agora, se nós somos candidatos, a gente quer que essa imagem pública ela se expanda. Então, para isso, a gente precisa que nós estejamos na mídia, no rádio e também no marketing digital, nos sites e sempre sendo objeto de comentários das pessoas, porque a gente espera que as pessoas comentem sobre o nosso nome, se nós temos a intenção de ser candidato. Só que a gente quer que elas comentem de forma positiva. Então, para isso, nós temos que criar essa nossa imagem pública com elementos positivos. Quais são esses elementos positivos? São a nossa relação com a nossa comunidade. Se a nossa relação for positiva, a imagem que será criada será uma imagem positiva. Então, a questão da identidade está relacionada com a imagem pública de um candidato. Atualmente, para se obter sucesso na campanha eleitoral, é essencial acionar as estratégias de marketing digital no momento do planejamento, inclusive reservando uma parte do orçamento para as ações que serão desenvolvidas exclusivamente na internet e nas redes sociais. O marketing digital é um instrumento de campanha, uma ferramenta, mas não é a única e nem a principal solução para a campanha. A modalidade digital procura superar as limitações de uma candidatura presencial, mas não consegue substituir o contato pessoal, que é o que gera relacionamentos e capital social. Tome então cuidado para não apostar excessivamente no marketing digital, porque se corre o risco de não apenas perder a eleição, mas também a oportunidade de conhecer verdadeiramente os eleitores e as suas reais demandas. Chegamos assim ao final de nossa aula e encerramos o módulo 4. Até a próxima!